No silêncio da madrugada deste domingo, um momento de celebração se transformou também em um instante de profunda lembrança e emoção. Goiás, News, notícias, sem mais delongas. Vamos para a notícia. Sheila Carvalho, conhecida por milhões como ex-dançarina do grupo El Chan, abriu seu coração ao comemorar os 15 anos de sua filha, Giulia Costa. Ao lado do marido, o cantor Tony Salles, ela não apenas celebrou a vida da jovem, mas também relembrou com sensibilidade e fé um dos momentos mais dolorosos de sua trajetória: a perda do primeiro filho, Brian, que faleceu aos 2 meses de idade. Em entrevista exclusiva, Sheila revelou que ainda durante a gestação de Brian, teve um sonho impactante, onde uma menina se apresentava a ela dizendo: "Eu sou sua filha." Naquele instante onírico, Sheila viu o rosto da criança e se encantou. A revelação parecia quase profética, uma conexão espiritual que atravessaria o tempo e a dor. Apesar de esperar por uma menina naquela primeira gestação, o que veio ao mundo foi Brian, um bebê prematuro que, por complicações de uma infecção renal, partiu cedo demais, deixando um vazio irreparável. Mas como a própria Sheila define, Deus não só levou, como também preparou um reencontro. E esse reencontro veio em forma de vida, esperança e transformação. 2 anos depois, nasceu Giulia, e com ela, renasceu também o coração daquela mãe dilacerada pela perda. A história da ex-dançarina ganha ainda mais força porque não é apenas sobre luto, é sobre recomeço. Sheila conta que Giulia chegou como resposta divina, como uma bênção carregada de luz e cura. Ela veio com todas as bênçãos que Deus poderia me proporcionar, declarou, com os olhos marejados. Mais do que um presente, Giulia se tornou uma ponte entre o que foi perdido e o que pôde ser reconstruído. Ao longo desses 15 anos, a menina cresceu cercada de amor, cuidado e admiração. Para Sheila, a filha representa a maior dádiva de sua vida. Uma menina meiga, carinhosa, dedicada e que nunca deu trabalho aos pais. É nesse misto de orgulho, gratidão e saudade que Sheila se mantém firme, olhando para a filha e vendo nela a materialização de um sonho. Um sonho que, um dia, nasceu no silêncio de uma gravidez cheia de fé e saudade. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição, boas compras. O caso de Brian, embora envolto na dor, é também parte essencial dessa trajetória. Em 2008, a vida de Sheila e Tony virou do avesso com a morte do primogênito. Brian nasceu prematuro e enfrentou complicações sérias de saúde, vindo a falecer por causa de uma infecção renal. A tragédia abalou o casal profundamente. Foram meses de silêncio, de lágrimas e de perguntas sem resposta. O luto é sempre um território desconhecido, e quando se trata da morte de um filho, torna-se uma dor que não cicatriza, apenas se transforma. Mas o que talvez nem todos saibam é que mesmo antes de perder Brian, Sheila já havia tido aquele sonho com uma menina que dizia ser sua filha. Esse detalhe ganha um simbolismo tocante quando, anos depois, ela vê a profecia se concretizar com a chegada de Giulia. Para a ex-dançarina, isso não é coincidência, é propósito, é fé. E é também uma forma de encontrar sentido onde só havia escuridão. Hoje, ao ver Giulia florescer, Sheila enxerga nela não apenas a continuidade da vida, mas também a cura de uma ferida que parecia incurável. Com um sorriso no rosto e uma voz embargada pela emoção, a artista descreve a filha como um verdadeiro presente de Deus. Ela é de ouro, diz, sem conter o orgulho. A menina cresceu longe dos holofotes, mas com uma base sólida de amor e valores. Não é apenas a filha da ex-dançarina e do cantor. É uma jovem que já carrega consigo uma história de superação desde antes mesmo de nascer. Sheila e Tony transformaram a dor em força, o luto em amor e a saudade em homenagem. E cada aniversário de Giulia é também uma lembrança silenciosa de Brian, um anjo que, embora tenha partido cedo, continua presente em cada passo dessa família. E assim, a história de Sheila Carvalho se torna um poderoso testemunho sobre perda, fé, sonhos e renascimento. Uma narrativa que emociona não apenas pelo drama pessoal,
mas pela verdade que carrega, de que o amor, mesmo diante da maior dor, sempre encontra um jeito de florescer de novo. Estar grávida, vivendo a expectativa do primeiro filho, e de repente, em um sonho profundo, ver o rosto de uma menina que se apresenta dizendo: "Eu sou sua filha." Esse momento, que poderia parecer apenas uma fantasia para muitos, se transformou em um marco na vida de Sheila Carvalho. Ainda grávida de Brian, ela sonhou com Julia, uma menina linda, doce, com um olhar sereno e cheio de luz. Era como se o universo estivesse sinalizando o que estava por vir, como se Deus, com sua sabedoria incompreensível, já estivesse preparando o coração de Sheila para um futuro que naquele instante ela não podia imaginar. A morte de Brian, tão prematura, tão injusta aos olhos humanos, viria a ser uma dor que a transformaria para sempre. Mas também abriria um espaço sagrado para que aquela menina do sonho finalmente chegasse. E quando Julia nasceu, 2 anos depois, foi como se aquele sonho antigo tivesse ganhado carne, voz, risos e abraços. A perda de um filho não tem nome. Quando perdemos os pais, nos tornamos órfãos. Quando perdemos o cônjuge, nos tornamos viúvos. Mas não existe uma palavra para definir quem perde um filho, porque é uma dor que desafia o próprio dicionário da vida. Foi essa dor que Sheila Carvalho e Tony Salles enfrentaram em 2008, quando Brian partiu ainda bebê, vítima de uma infecção renal. Um luto silencioso, abafado pelos flashes da fama, mas que os consumia por dentro. Muitos só viam o brilho dos palcos, mas por trás das cortinas havia lágrimas, noites sem sono, abraços que buscavam consolo um no outro. E foi nesse abismo que nasceu o maior milagre da vida deles: a resiliência, a capacidade de continuar, de acreditar que ainda havia algo belo no horizonte, a fé inabalável de que Deus tinha um plano, mesmo que tudo parecesse desabar. E esse plano veio com a chegada de Julia, que não apenas nasceu saudável, mas também trouxe uma energia de cura, de renascimento. Como se dissesse a cada novo dia: "Mamãe, eu estou aqui, eu sou aquela do seu sonho." E para você que nos ouve agora, talvez também enfrentando sua própria dor, sua própria saudade, vale refletir. Quantas vezes a vida nos tira algo e achamos que não vamos aguentar? Quantas vezes o luto nos faz desacreditar até do amanhã? Mas a história de Sheila é uma prova viva de que o amor não termina com a morte. Por mais profunda que seja, não apaga os caminhos da esperança. Julia hoje é mais do que uma filha. Ela é um símbolo de continuidade, de recomeço, de fé materializada. Uma menina que não apenas preencheu um vazio, mas iluminou todo o entorno com sua presença. E essa presença foi celebrada agora, em seus 15 anos de vida, com emoção, gratidão e reverência. Ao elogiar a filha, Sheila não economizou nas palavras. Meiga, dedicada, carinhosa, uma verdadeira menina de ouro. São palavras que não vêm de um orgulho superficial, mas de quem reconhece no cotidiano o milagre da vida pulsando dentro de casa. Julia representa tudo aquilo que um dia foi sonho e que, contra todas as expectativas, se tornou realidade. A emoção nas palavras de Sheila também nos convida a um outro tipo de reflexão, sobre o tempo e suas voltas misteriosas. O mesmo tempo que levou Brian, foi que também amadureceu o ventre e o coração para receber Julia. A cada fase da vida, essa menina cresceu não apenas como filha, mas como uma força silenciosa que cicatrizava feridas. E o mais tocante de tudo isso é perceber que, para Sheila, nada foi por acaso. Cada acontecimento, por mais doloroso que tenha sido, teve um propósito. A espiritualidade sempre esteve presente em sua jornada. A visão do sonho, o pressentimento de que teria uma filha, o nascimento de Brian como um ser de luz que passou rapidamente pela terra, e depois, a chegada definitiva de Julia como uma promessa cumprida. Há quem duvide dos sinais da vida, mas essa história nos convida a escutá-los com mais atenção. Afinal, muitas vezes é no silêncio das nossas dores que Deus fala mais alto. E quando Ele fala, o impossível se curva, a vida floresce e a fé encontra abrigo no inesperado. E enquanto Sheila olha para Julia hoje, com 15 anos, cheia de vida, sonhos e ternura, o passado não desaparece. Ele está lá, quieto, como uma lembrança que agora não causa apenas dor, mas reverência.
Brian é lembrado não como uma tragédia, mas como o primeiro elo de uma corrente que, apesar das rupturas, nunca se quebrou. O luto foi transformado em amor que transborda, em memória que se honra com gratidão, em história que precisa ser contada, porque ela inspira, emociona e ensina. Essa narrativa é para todos que já perderam alguém e acharam que a vida tinha terminado ali. Não terminou. Pode ter mudado, mas continua. E pode sim, como aconteceu com Sheila e Tony, trazer de volta a alegria em forma de outro amor. Um novo filho, um novo propósito, uma nova chance. Julia é isso, é renascimento, é resposta, é prova de que mesmo quando parece que tudo foi tirado, o céu ainda reserva bênçãos que a gente nem sonhava mais receber. Ouvinte, agora vamos mergulhar ainda mais fundo nessa história que, embora cheia de dor, é também um retrato do amor mais puro que existe. Sheila Carvalho, em seu relato emocionante, não apenas dividiu uma lembrança íntima, mas expôs ao Brasil inteiro uma ferida que, mesmo cicatrizada pelo tempo, ainda pulsa no coração. A morte de Brian, seu primeiro filho, foi causada por uma infecção renal. Ele nasceu prematuro em 2008 e infelizmente viveu apenas 2 meses. A infecção avançou de maneira silenciosa e agressiva, sem dar chances de recuperação. Sheila e Tony viveram o drama de acompanhar seu bebê indefeso lutando por cada respiração em uma UTI. E essa realidade, infelizmente, é muito mais comum do que parece. No Brasil, milhares de famílias perdem seus filhos recém-nascidos devido a complicações neonatais, muitas vezes causadas por infecções, prematuridade e falta de estrutura hospitalar. A história de Brian não é só um caso isolado. Ela representa outras tantas dores silenciadas em corredores de hospitais e quartos escuros onde pais choram em silêncio. E por isso Sheila faz questão de relembrar, não como lamento, mas como uma missão de empatia e partilha. É importante também frisar que o casal passou por um processo psicológico profundo após a perda. Sheila, em diversas entrevistas, já relatou ter vivido momentos de desorientação total. A dor de perder um filho mexe com a alma, com o corpo, com a fé. Ela chegou a pensar que não conseguiria mais sorrir, que jamais teria forças para olhar para frente. Mas foi nesse deserto que surgiu a força da maternidade renascendo. A gravidez de Julia veio como uma bênção que também carregava o medo, a ansiedade e o trauma. Cada ultrassom era um momento de tensão. Cada batimento cardíaco escutado era um alívio. E quando finalmente Julia nasceu, saudável, o mundo de Sheila se transformou. Ali estava a menina que ela tinha visto no sonho. Ali estava a resposta. E a vida, mesmo depois de tudo, continuava com mais cor, mais sentido, mais gratidão. Para ela, Julia foi e continua sendo a maior prova de que Deus age mesmo quando a gente acha que tudo está perdido. Tomás, um detalhe que poucas pessoas notaram na entrevista exclusiva que Sheila deu à coluna Sabendo com Vini, do portal Massa, é o tom espiritual com que ela conduz sua fala. Quando ela diz, eu falo que Deus planejou ela para mim, porque eu sonhei com ela, não é apenas uma metáfora, é uma convicção. Sheila acredita de verdade que Julia já estava destinada a vir não para substituir Brian, mas para completar um ciclo interrompido. E essa visão tem feito com que ela eduque a filha com base no amor incondicional, na espiritualidade e no respeito. Não se trata de mimar, mas de valorizar cada instante, cada conquista, cada gesto. E Julia corresponde. A jovem é descrita como meiga, dedicada e extremamente carinhosa com os pais. Sheila não cansa de dizer que a filha é seu porto seguro, sua paz, sua recompensa. E isso emociona ainda mais quando lembramos que por trás desse sorriso materno, há uma mãe que um dia teve que enterrar um filho, que viveu o luto mais cruel e mesmo assim, escolheu amar de novo. Para finalizar, ouvinte, se essa história chegou até você hoje, talvez não seja por acaso. Talvez você esteja passando por uma perda ou conheça alguém que esteja. E a mensagem que fica da jornada de Sheila é clara. Há dor, sim, há saudade que nunca passa. Mas também há espaço para novos sorrisos. Há espaço para recomeçar. A dor que destrói hoje pode ser a base da força de amanhã. O tempo, a fé e o amor, quando caminham juntos, têm o poder de reconstruir até mesmo os pedaços mais partidos de uma alma. E se Julia veio ao mundo como resposta,
que cada um de nós também tenha, em algum momento, uma resposta da vida. Algo que nos mostre que vale a pena continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Porque no fim, o que permanece não é a dor, é o amor que dela nasceu. E é esse amor que continua guiando Sheila, Tony e Julia. E também pode guiar a sua jornada, onde quer que você esteja agora. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativos. Até a próxima!